Seja muito bem-vindo nessa aula, então, onde a gente vai ver aqui como puxar informações com o antivírus Nix de tempos muito antigos, ou seja, puxar, por exemplo, de um ano atrás até hoje e como manter esses dados na planilha tudo certinho para você poder utilizar lá no seu relatório do Google Data Studio, tá? Então vamos para a aula aqui, sem mais demora. Tá, então eu estou aqui na minha planilha junto com o antivírus Nix aqui já executado. Você pode ver que eu já configurei aqui todas as métricas que eu queria puxar, né? Então você pode ver também uma coisa muito importante aqui. Não há métricas de custo ou CPM, CPC, CTR, custo por ação também não existem aqui. Por quê? Porque o que que eu recomendo, galera? Aqui, quando você for fazer relatórios, puxa somente as métricas básicas. Métricas de CPM, CPC, CTR, outras, qualquer custo por ação aí, custo pelo lead, custo por compra. Tudo você pode fazer manualmente assistindo as aulas lá do módulo de métricas manuais. Por que que eu digo isso? Quando você puxa pela Adveronix, elas não são assertivas, elas são estimadas, tá? Então pode haver algum tipo de discrepância aí. Quando você faz a fórmula manualmente do jeito que eu ensino no módulo de métricas manuais, você consegue ter métricas assertivas. E não se preocupe, é só você fazer uma vez e você não precisa mais se preocupar com aquela métrica. Ela está sempre lá e vai ser 100% assertiva, tá bom? Então veja lá o módulo de métricas manuais. Continuando aqui, então, eu puxei essas métricas aqui que eu quero puxar logo para minha planilha aqui para depois jogar para o meu relatório. E o que que eu faço aqui no próximo passo? Vamos brincar com um date range. Você pode ter métricas que você queira puxar desde o ano passado, vai ser o mesmo conceito que eu vou te mostrar aqui, tá? Então segue o passo a passo, que é muito simples, tá? Vou vir aqui então, e digamos que eu queira puxar métricas desde dezembro, 1º de dezembro de 2021. Não é um dia tão longe assim, mas é o que eu quero puxar agora. E vai simbolizar então um período muito antigo que eu vou puxar, tá? Como eu disse, vai ser o mesmo conceito. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui e colocar custom. Eu vou vir aqui em 1º de dezembro de 2021, vou selecionar e aqui na métrica no dia final eu vou selecionar então dia 31 de janeiro de 2022. O que que eu estou fazendo aqui? Então eu estou puxando informações desde o dia 1º de dezembro de 2021 até o dia final de janeiro de 2022, tá? Voltando aqui, eu vou fazer isso aqui e vou fazer o primeiro teste aqui, tá? Vou clicar aqui então em Get Data e vamos puxar essa informação aqui, tá? Beleza, então ele puxou aqui para mim toda essa informação no período que eu coloquei ali. E o que que eu vou fazer aqui no próximo passo? Eu vou vir aqui, segurar Ctrl e apertar com a seta do teclado para baixo, que ele vai lá para o final da linha. Como você pode ver, a última linha é 3.758, então são muitas informações, tá? E qual que é o próximo passo aqui? Você pode ver que o último dia que eu coloquei aqui é 31 de janeiro de 2022, certo? Eu vou vir aqui então e vou mudar esse 31 de janeiro, eu vou pegar o dia próximo a ele, ou seja, fevereiro. Eu vou vir aqui, selecionar 1 de fevereiro de 2022 e vou selecionar, por exemplo, o dia de ontem, que é o dia 10, tá? No caso, quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Selecionei o dia, esse período aqui é o que eu quero puxar atualmente. E por que que eu vou intercalando assim entre períodos? Por quê? Porque é mais fácil para a Adveronix puxar de períodos mais curtos cada informação e assim você consegue ter um controle maior. Por exemplo, aqui, essa primeira puxada de informações que eu fiz corresponde ao primeiro período que eu queria puxar. Para você pode ser o ano inteiro ou 6 meses para trás, por exemplo. E o que que eu vou fazer aqui agora? E agora, selecionado o 1 aqui de fevereiro, e também o dia 10, que é ontem, eu vou selecionar um outro período. Então vai sempre quebrando os períodos aí para você não ter problema de puxar informações. Por exemplo, se você quer puxar desde 1º de janeiro de 2021, você puxa de 1º de janeiro de 2021 até mais ou menos a metade do ano de 2021, que seria ali junho ou julho, tá? Puxou do primeiro dia de janeiro até o último dia de julho, você pode puxar então do dia seguinte ao último dia de julho, que seria o dia 1º de agosto, até o final do ano, e assim você ir intercalando as informações aqui. Para puxar pela segunda vez o período aqui, basicamente é isso que eu fiz. Eu coloquei aqui o dia posterior ao último dia que eu selecionei aqui na primeira puxada, que foi dia 31 de janeiro. Eu coloquei o dia 1º, e aqui eu vou colocar o último dia que eu vou querer puxar essa segunda etapa de informações. E aqui o próximo passo, que está o segredo de tudo isso aqui. Você vai vir aqui em Store in Sheet, nessa parte é muito importante, preste atenção aqui. Você vai selecionar então a última linha aqui que não tem informações, que seria no caso a 3.759, logo depois acima aqui tem informações, então eu selecionei essa de baixo aqui. E aqui eu vou clicar nessa mirinha para ele selecionar justamente essa célula aqui. E o que que vai acontecer aqui? Ele vai começar a jogar dados a partir dessa linha ali, tá? Mas é um passo muito importante de se fazer antes de você puxar a segunda etapa de dados, tá? Você vai vir aqui e selecionar toda essa informação aqui, que você colocou na primeira puxada.
vai selecionar, por exemplo, algumas linhas ali, vai apertar Ctrl Shift seta para cima e apertando para ele ir selecionando todos os dados aqui até chegar lá na primeira linha, tá bom? Chegou na primeira linha, o que que a gente vai fazer? Vai dar um Ctrl C, tá? Isso é muito importante, presta atenção aqui. Ctrl C, ele vai copiar todos esses dados, tá? Copiou todos esses dados, tá bom. Ele está no seu Ctrl C do computador agora. Eu vou voltar utilizando o Ctrl seta para baixo, lá na última linha. Na última linha que eu coloquei aqui com a mirinha e vou dar aqui uma puxada na segunda etapa de informações, tá? Só que aqui também você precisa desmarcar o include headers para ele não repetir toda essa informação aqui de cima, porque não seria interessante e isso pode acabar prejudicando aí o seu relatório, tá? Então eu vou desmarcar o include headers e vou fazer ele puxar novamente essa informação, tá? Beleza, puxou aqui para mim, ele jogou na linha 3.759. Nesse caso aqui, como você pode ver na linha 3.758, foi onde acabou a primeira puxada na primeira etapa, ele não apagou os dados aqui. E esse é o melhor dos casos, quando ele não apaga a puxada anterior. Caso ele tenha apagado, vamos simular aqui. Vou selecionar tudo novamente e vou apagar. Ó, apaguei todos os dados aqui. Caso tenha acontecido isso com você, você vai voltar tudo lá na primeira linha e vai dar simplesmente um Ctrl V, porque você já salvou tudo aquilo no seu Ctrl C do computador, tá? E é por isso que é muito importante aquela etapa lá. E é isso aí, você juntou então os dados que você fez na primeira puxada com os dados da segunda puxada de informações. Você pode até pensar assim, por exemplo, mas eu vou ter que ficar sempre dando Ctrl C, Ctrl V? Não, o Dvoronix ele tem o costume de apagar quando ele apaga, que se caso não ocorreu, mas quando ele apaga, ele só apaga uma vez. Depois que você dá o Ctrl V e coloca todos os dados novamente, você não precisa se preocupar porque ele não vai apagar novamente. Eu já testei isso e acontece certinho aqui, é por isso que eu estou mostrando justamente esse passo a passo para vocês aqui nessa aula, tá? E agora para você configurar a atualização automática, é só você fazer o mesmo processo, você vai selecionar aqui a última linha que não contém nada, você vai clicar na mirinha de novo para ele pegar aquela linha, ele pegou aqui, atualizou, você também pode marcar aqui essa linha de outra cor para você saber onde é que está cada etapa de puxamento, né, de informações, para você colocar aqui. Então eu atualizei aqui a célula, ele pegou certinho aqui, e vou dar um Save Report aqui para mim, tá? Vou colocar aqui Facebook Ads, e tá aí, vou dar um Get Data, mas antes disso, eu esqueci de configurar aqui as informações, então aqui, para ele atualizar agora todas as informações, eu vou selecionar o dia de hoje, dia 11, e aqui eu coloco a métrica Today no último campo, para ele sempre pegar o dia de hoje que eu estou vivendo agora, tá? Então eu vou aqui clicar em Get Data de novo, para ele só atualizar todo o report que eu fiz. Ele puxou aqui as informações, tá? Lembre, você tem que ter feito o processo de Ctrl C, Ctrl V. Por isso que eu sugiro você marcar aqui de colorido cada linha onde você coloca as novas etapas de informações, tá? Então aqui você sabe onde é o intervalo que você tem que copiar e colar depois, caso as métricas ali de cima sejam apagadas pela Dvoronix a cada atualização feita, tá bom? E é isso aí, a última etapa, agora a gente vai em Reports e a gente vai agendar para atualizar todos os dias. Vou vir aqui em Schedule, onde está vermelhinho aqui, ó. Vou vir aqui em Enable Schedule para ativar e vou colocar aqui de hora em hora, tá bom? Que é o que eu quero nesse momento. E aqui eu rodei novamente só para ele dar uma nova atualização aqui e ficar também verdinho aqui embaixo, logo aparece, tá vendo? E tá aí configurado então o Adveronix para você puxar dados de datas muito antigas aí, é só seguir esse passo a passo. Fazer a primeira etapa, marcar onde ela acabou e depois puxar de novo a segunda etapa e ir intercalando os períodos e ir puxando ali para você configurar. E para você manter atualizado é só fazer essa última configuração que eu te passei aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e bora para a próxima.